Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIBBH. Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. Já entra aí deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e principalmente quebrantando o seu coração para tudo que nós vamos viver. O que vai fazer esse momento ser único ou não na sua vida é o quanto você de fato está entregue a Ele. E o nosso chamado de Deus para as nossas vidas não é assistir um culto, mas cultuar, prestar culto a Deus. E eu queria que você ajustasse o seu coração. Você já sabe, nós estamos numa série dificílima, uma série desafiadora, a falência das famílias, e nós temos falado sobre pontos que de alguma maneira têm desestruturado as famílias, pontos que de alguma maneira têm atrapalhado o desenvolvimento das famílias. Por isso eu gostaria que você orasse comigo nesse instante, pedindo ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que fale com você, não aquilo que você gosta, não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você concorda, mas aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa ser transformado no seu entendimento. Feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã, Pai, de sermos confrontados pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, Deus, de sermos tratados pelo Senhor, de sermos restaurados, ó Deus, por Ti. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor faz isso, porque o Senhor nos ama. O Senhor deseja o melhor para todos nós. Por isso fala conosco, em especial, Deus, eu peço ao Senhor que venha tratar o coração de cada homem que vai estar nos ouvindo no dia de hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu amo a minha vida. Hoje, assim, eu tô desempregado. Mas tô bem, sabe? Minha mulher trabalha, ela tem um bom emprego, ganha benzão. Aí eu aproveito, pego esse tempo e vou jogar videogame, bater uma bola com os amigos. Sabe como é que é, né? As crianças ocupam demais a minha cabeça. Minha filha tá na adolescência, falando que é feminista. E eu acho que ela tá certa. Mas como eu não entendo dessas coisas, deixa pra lá. Contas? Eu não quero nem mexer com isso, quero nem ver, vai de sobra pra mim. Minha esposa, às vezes ela reclama, fala que eu não faço nada, mas ela quer o quê? Sempre soube que eu era assim. Ela é independente, prefiro que ela decida as coisas, não tenho cabeça pra isso de jeito nenhum. É como dizem, a última palavra é sempre minha, sim senhora. Estamos numa série chamada A Falência das Famílias. Na semana passada nós começamos a falar sobre a guerra entre os sexos, sobre essa disputa entre homem e mulher. E o interessante é que, por mais que pareça, essa não é uma disputa dos últimos dias, das últimas décadas. Não, essa é uma disputa que já acontece há milhares de anos, e ela começou lá no Jardim do Éden, quando homem e mulher decidiram se rebelar contra Deus. E de lá para cá, à medida que a humanidade tem se afastado dele, esse conflito parece estar aumentando cada vez mais. Portanto, hoje eu quero que você reflita no fato de que o verdadeiro problema não é o homem, o verdadeiro problema não é a mulher, o verdadeiro problema da sociedade não é o casamento e nem a família. O verdadeiro problema da nossa sociedade é o distanciamento de Deus. E é exatamente por isso que nós cristãos não podemos então nos autodenominar como machistas ou como feministas. Porque fazer isso é colocar o sexo do qual eu faço parte em uma supremacia. E o único que deve ser colocado em uma supremacia é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se Ele de fato é o Senhor da minha e da sua vida, se Ele de fato é o nosso Salvador, então nós não somos feministas, nós não somos machistas, o que nós somos
é cristãos. Nós somos cristãos. Nós não defendemos então o homem ou a mulher. Nós não defendemos um em relação ao outro. Nós defendemos o ser humano, a vida. É diferente. Como cristãos não podemos achar que a solução da mulher é um movimento ideológico, ou que a solução do homem é um movimento ideológico. Como cristãos, nós não achamos nada. Como cristãos, nós temos certeza, nós temos convicção de que a solução para a vida da mulher é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Que a solução para a vida do homem também não é um movimento ideológico, mas é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Como cristãos, nós não devemos supor nada. Como cristãos, nós sabemos, porque está nas Escrituras, que tudo de bom que já aconteceu na história da humanidade, tudo de bom que está acontecendo agora e que também vai acontecer, não tem a ver com aquilo que homens e mulheres estão fazendo independente de Deus, mas tem a ver com a graça do Senhor, com a misericórdia dele que se renova a cada manhã, com o seu amor que é incondicional, com o seu cuidado, com a sua bondade. Por isso, nós não podemos dar crédito a tudo que Deus está fazendo ao longo de muitos anos. Nós não podemos atribuir esse crédito a qualquer outra coisa ou a qualquer outra pessoa que não seja Ele. Querido, tudo de bom que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, tem a ver com o que Deus está fazendo e não com aquilo que homens estão fazendo independente dele. Interessante porque domingo, 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E sabe o que nós como igreja estamos declarando no dia da Reforma? Nós estamos dizendo ao mundo, somente a fé, somente a Bíblia, somente Jesus Cristo, somente a graça e a glória só a Deus, a glória só a Deus. E se isso é uma verdade, como é que nós podemos dar glória? Como que nós podemos atribuir a dignidade feminina a um movimento? Se isso é uma verdade, como é que nós podemos glorificar a dignidade da mulher a um movimento ideológico e puramente humano, desprovido da ação de Deus? Tudo de bom que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, tem a ver com o que Deus está fazendo. A dignidade do ser humano é projeto de Deus. A dignidade da mulher é projeto de Deus. A dignidade do homem é projeto de Deus. Foi assim que ele fez para ser. É assim que ele trabalha todos os dias para ser. Portanto, não podemos terceirizar a glória para ninguém. A glória é dele. Por isso que nós cristãos, nós temos que fazer, não é levantar bandeiras ideológicas ou partidárias. O que nós temos que fazer enquanto cristãos é de fato viver a palavra. Esse é o problema, é que muitos não têm vivido a palavra. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos evangelizar, só que muitos hoje preferem gastar a maior parte do seu tempo falando de ideologias do que do próprio evangelho. Pregando causas humanas, mas não pregando a Cristo. Nós precisamos viver, evangelizar e discipular, porque a solução do mundo nunca foi o homem, a solução do mundo nunca foi a mulher, a solução do mundo nunca foi a política, a solução do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu numa cruz e pagou o preço dos nossos pecados e nos livrou da condenação eterna, nos dando livre acesso ao Pai. Por isso, ao invés de você perder o seu tempo brigando pelo feminismo ou pelo machismo, invista a sua vida vivendo a palavra de Deus. Ao invés de perder o seu tempo brigando pelo feminismo ou pelo machismo, invista a sua vida pregando e discipulando. E eu te garanto que você vai ver a mudança acontecer. Eu te garanto que você vai ver a transformação acontecer. Sabe por quê? Porque quanto mais o homem briga com a mulher, mais a mulher briga com o homem. Quanto mais a mulher briga com o homem, mais o homem vai brigar com a mulher. Machismo e feminismo é um ciclo vicioso, é um ciclo sem fim. E o que interrompe esse ciclo é Jesus Cristo, é o Evangelho, é Deus. Portanto, a solução nunca foi nem será o conflito, é a reconciliação. Hoje, o que homens e mulheres precisam não é de igualdade,
é de Jesus Cristo. Hoje o que homens e mulheres precisam não é de reconhecimento, é de quebrantamento. Homens e mulheres não precisam ser colocados no trono. O que nós precisamos é descer do trono e dar espaço para que Deus ocupe o centro das nossas vidas. Aquele que deseja que nós estejamos no trono, tanto a mulher quanto o homem, é o diabo. Portanto, o que nós cristãos temos que fazer é descer do trono e dar espaço para que Jesus Cristo ocupe o senhorio nas nossas vidas. O que nós precisamos hoje é voltarmos para Deus e deixar que Ele, a partir dessa relação de intimidade, ressignifique a nossa identidade. Ajuste o nosso caráter e o nosso comportamento. Na semana passada nós estudamos através da mensagem que a Keila nos trouxe sobre o design divino da mulher. E hoje nós vamos estudar sobre o design divino do homem. E para isso, abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Você pode ler comigo, esse texto também está sendo projetado aí na sua tela. O texto diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos orar mais uma vez? Deus, por favor, Pai, nós pedimos a Ti, quebranta o nosso coração, tira as barreiras, Deus. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, nos leva ao próximo nível de espiritualidade e vida com o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a maioria dos homens e das mulheres hoje, eles passam mais tempo ouvindo aquilo que a sociedade diz que eles têm que ser e como eles têm que viver, do que ouvindo o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Como consequência, hoje muitos homens estão completamente desfigurados do seu papel, do seu propósito. Como consequência dessa inversão, muitas mulheres estão desfiguradas. Você já viu quanto o machismo destruiu a identidade masculina? Você já percebeu quanto o feminismo desfigurou a identidade das mulheres? E se isso é uma verdade clara para todos nós, então é tempo de recuar. Se todos nós estamos enxergando o mal que essas coisas têm feito, é tempo de voltar atrás. Exatamente por isso que a nossa proposta hoje não é estudar a nota falsa, mas a nota verdadeira. Ou seja, se temos que estudar algo, então vamos estudar tanto o que Deus sonhou para a mulher, quanto o que Deus sonhou para o homem. E sobre o design divino do homem, anote aí, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a nossa origem e a nossa forma. No verso 7, o texto diz que Deus formou o homem do pó e que ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Querido, se você observar, a origem do homem e da mulher é Deus, mas a forma é diferente. A forma é diferente. Por exemplo, alguns dias atrás eu estava na casa do meu avô, Paulo Nossi, e nós estávamos conversando sobre os seus amigos. E ele começou a contar sobre a quantidade de amigos que ele perdeu, sobre a quantidade de amigos que faleceram nos últimos tempos. E ele fez uma observação, ele falou assim: Juan, eu tenho observado e refletido porque os homens eles têm morrido primeiro do que as mulheres. Quase a maioria dos meus amigos já morreram, mas as suas esposas permanecem vivas. Aí do nada ele olhou para mim e ele perguntou assim: você sabe por quê, Juan, que as mulheres estão vivendo mais? Eu fiquei pensando, refletindo, e aí eu falei para ele assim: vô, será que é porque o homem é mais estressado do que a mulher? Ele balançou a cabeça e disse não. Eu continuei pensando, por que as mulheres estão vivendo mais? E aí olhando para minha esposa no caso, refletindo, eu pensei e disse para ele: vô, será que é porque elas dormem mais do que a gente? Ele disse: Juan, também não. Aí ele disse assim: é porque o homem foi feito do pó, e o pó é frágil. A mulher foi feita da costela, por isso ela é mais resistente. E ele começou a dar várias gargalhadas. Deixando as brincadeiras de lado, faz sentido o que ele está dizendo. Mas eu quero que você atente-se para o fato de que a origem do homem e da mulher é Deus, mas a forma é completamente diferente. Enquanto o homem ele foi feito primeiro, e ele foi feito do pó, a mulher foi feita da costela.
E na Bíblia, querido, nada é por um acaso, tudo tem um propósito. Portanto, a forma como nós fomos criados diz muito sobre a nossa identidade, diz muito sobre o nosso papel na sociedade. Eu quero ilustrar isso para vocês. Porque a mesma montadora de carro é capaz de fazer um Jeep, é capaz de fazer uma caminhonete e é capaz de fazer também um veículo sedã. Ou seja, a origem de todos eles é a mesma, mas a forma é diferente. E a forma diz muito sobre a identidade desses veículos, mas também sobre o papel que eles vão desempenhar na sociedade. Outro exemplo é que se você pegar uma squeeze, se você pegar uma caneca, você vai observar que elas são completamente diferentes uma da outra. E por que elas são diferentes? Porque elas foram criadas com papéis diferentes. Elas foram criadas para propósitos diferentes. Uma foi feita para bebidas frias, por isso não precisa ter alça. A outra é para bebida quente, aí precisa da alça. Agora, o interessante é que, independente delas serem diferentes ou não, isso não fala do valor delas, não fala do nível de importância, porque todo ser humano tem que ter uma squeeze e todo ser humano tem que ter também uma caneca. Em outras palavras, Deus ele foi extremamente intencional na maneira em como ele criou o homem, mas também na maneira como ele criou a mulher. Portanto, o problema que nós estamos vivendo hoje na sociedade é porque o homem e a mulher, eles estão abrindo mão dos seus papéis e eles estão invertendo os seus papéis. E é isso que está trazendo transtorno à sociedade de hoje. Observe só, Deus fez o homem do pó da terra, mas soprou nele o quê? O fôlego da vida. Ou seja, Deus deu ao homem uma conexão especial com a terra, mas também uma conexão especial com o mundo sobrenatural. De forma que o homem ele é frágil como pó, mas ele é espiritual como Deus. Ou seja, ao sermos criados dessa maneira, temos de maneira intrínseca dentro de nós o desejo de trazer à terra o sobrenatural de Deus. O homem, por natureza, tem o desejo de conectar a vontade de Deus à terra. E isso está em concordância com o modelo de oração que Jesus nos deixou, assim na terra como é feito no céu. Percebe? Para ser masculino, então, o homem precisa estar conectado com a sua fonte, que é Deus. Para que dessa maneira ele possa manifestar a divindade de Deus através do seu trabalho, conectando a realidade espiritual com a realidade material. Querido, se você observar a criança masculina, ela já nasce com a conexão com a terra, com o anseio da terra. É verdade ou não é? Ela gosta de brincar fora de casa, ela gosta de se sujar na terra, ela se arrisca mais, ela pula, ela sobe, ela faz coisas que a menina não gosta de fazer. O menino gosta de brincar de luta, defender o seu território, conquistar, avançar. Ele ama os heróis e o seu sonho é ter uma profissão na qual ele vai se arriscar para salvar a vida de alguém. De forma muito natural, à medida em que esse menino vai crescendo, vai entrando na adolescência e na juventude, ele quer pescar, sabe? Ele quer surfar, ele quer estar em contato com a natureza, andar de cavalo, ele quer caçar, ele quer, sabe, fazer trilhas. Percebe? O menino, o ser masculino tem uma conexão diferente com a terra. De maneira natural, inconsciente, ele carrega dentro de si uma conexão com a terra. E por ter sido criado do pó, o homem tem então, diante da sociedade, um papel diferente do papel da mulher. Por ter sido criado do pó, o homem tem um papel público na sociedade. Já a mulher, por ter sido criado da costela, ela tem um papel privado. E entender isso é completamente libertador. Por mais que homens e mulheres trabalhem fora de casa e os dois também ajudem dentro de casa, é provado que o homem, quando perde o emprego, tem muito mais chance de entrar em depressão e tentar o suicídio. Diferente das mulheres que lidam melhor com a perda do emprego e com o fato de passar mais tempo em casa. Por mais que homens e mulheres trabalhem fora e os dois também ajudem dentro de casa, quando a mulher assume o papel do sustento do lar, ela se desgasta emocionalmente e fisicamente muito mais do que o homem e se sente muito mais frustrada com o tempo que ela passa fora de casa e longe da família. Percebe? Entender a nossa forma e os nossos papéis é completamente libertador. E por que é libertador?
porque não nos escraviza e nem nos oprime, mas nos liberta para fazer aquilo que nós nascemos para fazer, nos potencializa. O homem foi feito para liberação pública, a mulher foi feita para liberação privada, de forma que um não é mais importante do que o outro, um não vale mais do que o outro. O que nós precisamos entender é que homem e mulher, eles se completam. Em segundo lugar, anote aí, nós precisamos reconhecer que somos auxiliadores de Deus. Olha o que diz o verso 19. Depois que Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe Adão para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem escolhesse e desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Querido, observe, nós não estamos na terra em uma carreira solo. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, da maneira como nós queremos, não. Nós somos criados para cooperar com aquilo que Deus já estava fazendo antes de nós. Se você observar, Deus não fez Adão antes de criar o Éden para que Adão construísse o Éden. Não, Deus fez tudo primeiro. Deus preparou tudo e colocou Adão no Éden para que ele cooperasse, para que ele fizesse parte do que ele já estava fazendo. Em outras palavras, Deus não chamou o homem para que ele pudesse ter uma carreira solo. Deus chamou Adão para que ele estivesse debaixo da sua missão. Agora, sabe por que muito do que nós temos feito hoje enquanto homens não está dando certo, está dando errado? É porque muito do que nós estamos fazendo é sem a direção de Deus. É fora da missão dele. Queridos, entendam isso. Proatividade sem direção, ela é burra. A proatividade sem direção, ela é retrabalho. Portanto, o que nós homens precisamos não é de mais força, não é de mais poder. O que nós estamos precisando hoje é de mais direção. 99% dos nossos erros é porque usamos a força e o poder sem a direção. Por falta de direção, por exemplo, os homens têm usado a força física para agredir. Mas a direção de Deus diz que era para proteger. Por falta de direção, o homem tem usado a sua estatura para oprimir, mas era para carregar, para enviar. Por falta de direção, o homem tem trabalhado pela falta, mas era pelo propósito. Por falta de direção, o homem usa a sua voz para gritar, mas era para ensinar. Por falta de direção, o homem tem usado o seu braço para afastar, mas era para acolher. Percebe? A crise da masculinidade se deu quando o homem se distanciou de Deus. Portanto, é na reconciliação então com Deus que nós voltamos a ser um homem de verdade. É na reconciliação com o Criador que a criatura se torna mais eficaz. É na reconciliação com o nosso Pai que nós entendemos a nossa identidade de filho e o nosso papel na sociedade. Em outras palavras, a mesma direção que Adão recebeu no Éden, nós precisamos receber hoje. A mesma direção que tornou Adão um homem extremamente inteligente, relevante e capaz, nós também precisamos receber hoje. Portanto, deixa eu te perguntar, você deseja ser um homem de verdade? Não esse homem que a sociedade exalta, mas o homem bíblico, o homem que Deus criou para ser, o homem que Deus projetou, o homem que Deus sonhou. Você deseja alcançar o seu potencial máximo de hombridade? Então, se submeta a Deus. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta aos princípios e valores do reino. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus não tentou mudar o que Deus havia feito para agradar a multidão. Jesus não tentou alterar a criação. Jesus não propôs nada novo. O que ele fez foi se submeter à direção do Pai, à vontade de Deus. E deixa eu aproveitar então para te perguntar: Jesus te parece fraco? Jesus te pareceu omisso? Jesus te pareceu covarde? Não. Jesus derrotou os inimigos. Jesus venceu o mundo. Jesus matou a morte. Agora, sabe como é que ele fazia isso? Ele fazia isso se submetendo a Deus, se submetendo à vontade, à missão do Pai. Jesus tinha direção e por isso ele foi tão assertivo e teve tanto resultado. Portanto, em primeiro lugar,
Se você não anotou, anote aí. Reconheça a sua origem. Você foi feito do pó da terra, mas também do sopro de Deus. Você tem uma função pública: conectar os céus à terra através do seu trabalho. Em segundo lugar, reconheça a sua submissão a Deus. Você não está em uma carreira solo, você está debaixo da vontade dEle, da missão dEle e da direção que Ele tem para você. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que nós necessitamos da mulher para sermos completos. Nós necessitamos da mulher para sermos completos. Gênesis 2, verso 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e ela é carne da minha carne. Atenção, homem, você precisa da mulher. Sem uma mulher, você jamais alcançará o seu potencial máximo enquanto homem. Atenção, mulher, você precisa de um homem. Sem um homem, você jamais alcançará o seu potencial máximo enquanto mulher. O que nós precisamos entender é que o homem e a mulher, eles foram feitos para se completarem. E não para disputarem, e não para inverterem os papéis. Homem e mulher foram feitos para se completarem. Enquanto um tem função privada, o outro tem função pública, e juntos eles se completam. Enquanto um faz o corpo funcionar internamente, o outro faz o corpo agir externamente. Enquanto um traz saúde para o corpo, o outro traz força. Deu para entender? O homem sem a mulher é incompleto. E a mulher sem um homem também é incompleta. Em Gênesis, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. De forma que o nós, então, não queria criar um eu. O nós queria criar outro nós. Portanto, o eu criado só seria como nós criador quando tivesse outro eu criado, para que juntos eles pudessem formar o nós e ser nós, assim como Deus é. Exatamente por isso que Deus então vai fazer a mulher. Mas para fazer a mulher, Deus primeiro vai levar o homem a se conscientizar, a perceber a necessidade, a falta que a mulher faz. E sabe como Deus faz isso? Deus faz isso pedindo que o homem nomeie a criação. E nomear significa gerar identidade, trazer significado, propósito, senso de pertencimento. Ou seja, enquanto Adão estava ali nomeando a criação, ele percebeu que todos os animais tinham um outro eu para chamar de nós. Que todos eles estavam vivendo como um nós, mas que ele era o único na criação que era um eu. Ao nomear os animais, ele percebeu que era singular e não plural. Que lhe faltava um outro eu para formar um nós. Ao ver a criação, o homem ele olha para si e ele percebe que Deus o fez como cabeça, mas que ele não tinha um corpo. Que Deus o fez para servir, mas ele não tinha a quem servir. Que Deus o fez para guardar e proteger, mas que ele não tinha alguém para fazer isso. Que Deus lhe deu instruções para repartir, mas que lhe faltava alguém para que ele pudesse repartir essas informações. Se você observar, Deus primeiro gera no coração de Adão um descontentamento proposital, para que a partir desse descontentamento Deus pudesse levar o homem a um ato de sacrifício, a um ato de doação, para que então a partir do sacrifício de Adão, Eva fosse criada. E exatamente quando o homem chega nesse nível máximo de vazio, que Deus o leva a ofertar toda a sua masculinidade de maneira voluntária para criar a sua esposa. Olha o que Deus faz. Deus diz assim: durma. E sabe por que Deus colocou o homem para dormir no jardim do Éden? Para que ele não pudesse dizer para Deus: Deus, olha o que nós fizemos. Deus não queria que o homem participasse ativamente da criação da mulher, para que no futuro ele não se sentisse então capaz, ou para que ele não tivesse a ousadia de tentar alterar quem ela é.
De maneira que, se você observar, não foi o homem que fez a mulher, mas também não foi a mulher que fez o homem, justamente para que no futuro, homem e mulher não tivessem a ousadia de tentar mudar ou alterar aquilo que Deus fez. Mas não é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, tentando alterar a criação, mudar o sexo, transformar a família. Percebe o nível de insanidade que nós estamos praticando? Por isso Deus disse: durma, e com a sua mão ele transpassa o lado do primeiro ser humano criado e tira dali uma camada sangrenta de carne e ossos. Agora deixa eu te perguntar, isso te lembra algo? Querido, da mesma forma que Deus feriu o primeiro Adão para formar a mulher, um dia Deus iria ferir o segundo Adão para formar a sua igreja. Homens e mulheres exemplificam a redenção da humanidade. A criação do homem e da mulher aponta para a redenção da humanidade. Em outras palavras, enquanto o homem estava sendo ferido, Deus estava formando nele ali a imagem de Jesus Cristo. Que Deus! Que Deus! Enquanto Deus estava ali modelando a mulher, Deus estava imprimindo nela a história da sua igreja. Que Deus! Segundo a Bíblia, em Efésios 5, o relacionamento, então, entre um homem e uma mulher reflete a história de Cristo e a igreja. Esse é um dos principais motivos para Deus ter feito homem e mulher e ter instituído o casamento como uma instituição sagrada. De forma que homens foram criados, então, para refletir o poder, o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E as mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. Enquanto homem e mulher, então, praticam os seus papéis de maneira correta, o casamento passa a apontar para Jesus Cristo, para a sua volta e para o encontro com a igreja. Eu acho que você talvez ainda não entendeu. Quando você é homem de verdade, é um homem bíblico que cumpre a palavra. E quando você é mulher, uma mulher de verdade que cumpre a palavra do Senhor, quando vocês dois se unem e vocês vivem a palavra, o casamento de vocês, a relação de vocês é uma mensagem de Deus ao mundo, é uma mensagem sobre a redenção da igreja, sobre a volta de Jesus Cristo. Percebe? Adão se alegrou quando viu Eva, porque viu nela a sua completude, viu nela a formação do nós, viu nela a imagem de Deus. Da mesma forma, Eva se alegrou quando viu Adão, porque também viu nele a sua completude, viu nele a formação do nós, viu nele a presença do Deus Pai. Se você observar, o homem não se sentiu ameaçado com a criação da mulher, porque ele viu nela uma parte de si. Ao invés de se sentir menos masculino com a formação da mulher, o homem se sentiu foi ainda mais homem, porque agora ele tinha alguém para servir, ele tinha alguém para proteger, ele tinha alguém para cuidar, ele tinha alguém para direcionar. Se você observar, Eva não ficou com ciúmes porque Adão foi criado primeiro, não. Ela aceitou com gratidão o que Deus havia feito, porque ela viu em Adão aquilo que lhe faltava para ser completa. A mulher não se sentiu menos mulher porque tinha um homem no jardim. Pelo contrário, na união com o homem foi que ela se viu ainda mais mulher. O que precisamos entender é que o casamento não é apenas uma união entre um homem e uma mulher. O casamento é a formação do nós. O casamento é um caminho para a maturidade espiritual, emocional e física. O casamento é uma mensagem de Deus à criação. O casamento é Deus dizendo para todos nós, um dia o nós vai voltar para buscar o nós. E um dia todos nós seremos um só nós. Que Deus! Que Deus! Por isso, em primeiro lugar, reconheça a sua origem e a sua forma. Em segundo lugar, reconheça que você está debaixo da missão de Deus. Em terceiro lugar, reconheça, você precisa de uma mulher. Em quarto lugar, reconheça que você precisa tomar a iniciativa. Em quarto lugar, reconheça que você precisa tomar a iniciativa. Gênesis 2:24, o texto diz assim: por essa razão, o homem
deixará pai e mãe. O homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Deus fez o homem primeiro. E primogenitura na Bíblia não tem a ver com privilégios. Primogenitura na Bíblia tem a ver com responsabilidade, ou seja, Deus não fez o homem para ser servido, mas Ele fez o homem para servir. Quando a mulher foi feita, repare, o homem já estava em ação, de forma que o papel da mulher ali no Éden era auxiliá-lo no que ele já estava fazendo e não substituí-lo ou fazer no lugar dele. Deu para entender? Da mesma forma que o homem então está cooperando com Deus, a mulher quando coopera com o homem também está servindo a Deus. Deu para entender a lógica? A mulher não está apenas cooperando com o homem, mas quando ela faz isso, ela está servindo a Deus. Porque o trabalho da mulher não é substituir o homem ou fazer no lugar dele. O trabalho da mulher é apoiar, é incentivar, é auxiliar para que o homem consiga ser ainda mais relevante no seu processo de trazer a cultura do reino de Deus à terra. Se você observar, foi o homem que teve que ter iniciativa ali no Éden para estar na presença de Deus, para cuidar do jardim, para cultivar o jardim, para proteger, para deixar e unir-se à sua mulher, para trazer palavras de direção a ela. Sabe, o problema hoje é que muitos homens não têm vida com Deus. Eles têm terceirizado a experiência com Deus, a vida com Deus para suas esposas. E sem vida com Deus, os homens de hoje não têm mais direção. A verdade é que eles estão perdidos. E sem saber o que fazer, como fazer, o porquê fazer, a verdade é que os homens não têm feito mais nada. E as mulheres, por sua vez, ao verem os homens perdidos na vida, sendo omissos em suas ações e papéis, elas não querem se submeter a esse tipo de homem. Portanto, você, homem que está aqui, me ouvindo, entenda isso, você precisa ter iniciativa em relação à sua vida com Deus, para que a sua vida com Deus seja um exemplo para a sua esposa, para que a sua vida com Deus constranja e motive a sua família a buscar até a mesma intimidade com Deus que você tem. Você precisa ter iniciativa em relação ao cuidado da saúde da família. É você, o homem, que tem que ter iniciativa para ajudar a sua família a crescer espiritualmente, emocionalmente. É você, homem, que tem que ter iniciativa para levar a sua família ao próximo patamar, para proteger a sua família de todas as baboseiras que têm sido dito na sociedade. É você, homem, o guardião da sua casa. Agora eu quero te dar uma dica prática para isso. Porque diante de Deus você é o responsável por ter a iniciativa. Mas você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem uma esposa, você tem alguém que é uma auxiliadora idônea. Então você não precisa fazer tudo de maneira independente. Você pode trazê-la para um ambiente de segurança, para que ela possa te ajudar a liderar a sua família. O que você tem que fazer em casa, então, de maneira prática, é criar um círculo da intimidade. Um círculo da intimidade. O que é o círculo da intimidade? É um lugar de segurança, é um lugar de sigilo, é um lugar onde vocês não vão ter interrupções. E nesse lugar, você e a sua esposa vão conversar sobre tudo o que é essencial. Vão tomar decisões importantes. Nesse círculo da intimidade, você, homem, vai trazer as questões que precisam ser tratadas. A direção. Você vai trazer ali o que precisa ser decidido. Só que ali nada vai ser decidido pelo eu. Tudo vai ser decidido pelo nós. E tudo que for decidido pelo nós será executado pelo nós. De forma que, quando um casal, então, debaixo da direção de Deus, toma uma decisão juntos, os dois se tornam responsáveis por aquela decisão. A mulher por sustentar o seu marido internamente e o marido por sustentar aquela decisão externamente. Em outras palavras, a liderança bíblica, ela não é opressora, ela é acolhedora e ela é servidora. E a submissão bíblica, ela não é um sinal de fraqueza, ela é um sinal de unidade da família. A submissão bíblica não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força e de unidade da família. Ou seja, a verdadeira submissão feminina, ela é consequência da presença de Deus dentro de um lar. Ela é consequência de um homem que tem a direção do Senhor. Ela é consequência de um homem que tem a iniciativa de agir para o bem da família. De forma que essa submissão, então,
é um acordo da mulher para com Deus de nunca resistir ao seu marido publicamente, enquanto ele age na decisão que foi tomada no círculo da intimidade por uma só pessoa, a pessoa do nós. A submissão da mulher permite que a decisão tomada ali pelo nós seja praticada, experimentada e vivenciada em harmonia por toda a família. Portanto, entenda isso. A submissão do homem a Deus e a submissão da mulher ao homem não é um sinal de inferioridade, é demonstração de força e de unidade. Querido homem, você nunca vai ter uma vida pública forte se você não tiver uma vida íntima forte. Isso não vai acontecer. Você não terá credibilidade externa se você não tiver unidade interna. Ou seja, promover então o círculo da intimidade no seu lar é como você pagar adiantado. De forma que os homens que não têm promovido isso em casa acabam pagando a conta em público, sendo ridicularizados e esvaziados de autoridade, muitas vezes pela sua própria família. Portanto, o tempo gasto ali na privacidade do casal, buscando uma direção de Deus, tomando decisões em conjunto, este não é um tempo desperdiçado, esse é um tempo investido, porque reforça unidade e aumenta a confiança. A decisão tomada pelo nós em um ambiente de segurança e amor potencializa a família e traz autoridade para esse lar. Querido homem, nunca se esqueça disso. O externo é consequência do interno. Portanto, se você deseja ter uma vida pública de sucesso, você precisa ter sucesso na sua intimidade. Mais do que promover, então, o círculo da intimidade, vocês precisam sustentar um ao outro nas decisões que vocês tomaram juntos e celebrar as vitórias. Eu tenho acompanhado alguns casais que cometem adultério, e eles fazem isso por não perceberem que tomar decisões em conjunto leva à intimidade. Ou seja, homens e mulheres têm tomado decisões em conjunto fora de casa e não em casa. Eles têm tomado decisões em conjuntos nos seus ambientes de trabalho. E lá eles não só tomam essas decisões em conjuntos, como eles sustentam essas decisões e celebram as vitórias em happy hours ou em outras festas da empresa onde se comemora as conquistas. Nós precisamos entender que não é a mudança do corpo do cônjuge que tem matado a intimidade dos casais, mas é a falta de conexão emocional, é a falta de conexão espiritual. O que tem matado a intimidade dos casais é a falta de se tomar decisões em conjuntos debaixo da direção de Deus, é a falta de sustentar isso enquanto casal e de celebrar as vitórias. De forma que a intimidade que não cresce em casa, muitas vezes vai crescer fora dela. Eu acredito que a força mais poderosa para a intimidade física do casal é a conexão espiritual e emocional. É quando eles, no círculo da intimidade, começam então a tomar decisões juntos, a sustentar essas decisões e a celebrarem essas decisões, que a conexão emocional vai ficando mais forte e, consequentemente, a conexão física também. Querido homem, tome a iniciativa. Não espere a sua esposa fazer aquilo que é responsabilidade sua. Em primeiro lugar, reconheça a sua origem e a sua forma. Em segundo lugar, reconheça a sua submissão a Deus. Em terceiro lugar, reconheça que você precisa de uma mulher. Em quarto lugar, reconheça que você tem que tomar a iniciativa. Em quinto lugar, reconheça a sua liderança para gerar vida. A sua liderança é para gerar vida. O Senhor Deus, Gênesis 2,15, colocou o homem no jardim para cuidar e para cultivar. Se você observar, o homem já nasce num ambiente de generosidade. Nada lhe faltava, ali ele tinha tudo o que ele precisava em abundância. De forma que o papel do homem no jardim do Éden não era criar a generosidade, mas era fazer manutenção dela. Ou seja, Deus não mandou o homem usar tudo de maneira irresponsável. Não, Deus mandou o homem cuidar e cultivar para que houvesse cada vez mais, de forma que até hoje, essa continua sendo a nossa responsabilidade. E cuidar, homem, é manter tudo em segurança, é proteger, é proporcionar àquelas pessoas a oportunidade de crescer. E cultivar é você então extrair o melhor do outro. É você extrair o melhor dos ambientes. É você ajudar as pessoas a alcançarem o seu potencial máximo.
Por isso eu pergunto para você, você enquanto homem, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você tem sido um homem bíblico que cuida e que cultiva, ou você tem sido um homem que não agrada a Deus, que destrói, que acaba? Percebe? Pergunto isso porque Deus criou o homem forte para defender e proteger, e não para oprimir e agredir. Deus criou o homem do jeito que ele é, para que ele pudesse, então, gerar ambientes de segurança, trazendo identidade, elevando as pessoas ao seu potencial. Agora a pergunta que fica é: você tem sido um homem bíblico? Você tem sido um homem que agrada a Deus? Porque eu posso te perguntar, você está feliz com Jesus? Eu tenho certeza que você vai dizer que você está. Mas a grande pergunta é: Jesus está feliz com você? Jesus está feliz com a sua postura, com o seu comportamento? Porque em paralelo a esse texto de Gênesis, lá em Efésios 5, está escrito assim: amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como que foi que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, morrendo por ela, se sacrificando por ela. O texto diz que ele fez isso para santificá-la, tendo-a purificado por meio da água, mediante a palavra, para apresentá-la como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O texto diz: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. De acordo com o texto de Efésios 5, Deus deseja que o homem alimente a sua família, cuide da sua família e fortaleça a sua família. Em outras palavras, quando o ser masculino assume então a postura de um homem bíblico, ele lidera a sua mulher em amor, ele gera vida nela e através dela. Mas quando então esse ser masculino é desprovido de uma espiritualidade, é desprovido de uma vida com Deus, ao invés de cuidar e cultivar, sabe o que ele faz? Ele tenta dominar e oprimir. E assim ele gera morte nela e através dela. O que nós precisamos entender é que Deus deu para a mulher a capacidade de gerar toda e qualquer semente que o homem lançar sobre ela. O homem lança sobre uma mulher um sêmen e ela é capaz de devolver uma criança completa. Deus deu para a mulher a capacidade de gerar toda a palavra que o homem lança sobre ela. Portanto, se você, homem, semear no coração da sua esposa palavras de morte, desprezo, ódio, raiva ou qualquer outra semente que não venha de Deus, tenha consciência de que ela vai multiplicar isso por 1000. Mas se você, homem, semear no coração da sua esposa palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras do Senhor, ela também vai multiplicar isso por 1000. Deus deu para a mulher a capacidade de gerar toda a semente lançada sobre ela. Eu te pergunto, que tipo de semente você tem lançado sobre a sua esposa? Que tipo de palavra você tem lançado sobre a vida dela? Porque ser homem de verdade é ser como Deus. E quando Deus chegou aqui, Ele organizou a criação. Ele organizou a terra. Ele colocou ordem no meio do caos. Ele gerou vida. Ele deu identidade e propósito. E até hoje, Ele continua sustentando tudo que Ele criou. Agora, o homem desprovido de espiritualidade, o homem desconectado com Deus, ele é como Satanás. Ele é orgulhoso, é irascível, se ira facilmente, tem o seu ego inflado, se acha maior e melhor do que todos. Ele anseia por adoração, ele deturpa tudo, ele esvazia o valor do outro, ele oprime, agride, machuca, se sente no direito de ser servido e ser bem tratado. Que tipo de homem você tem sido? O homem que aponta para Deus, o homem que aponta para Satanás? O que precisa ficar claro é que você, homem, pode ser alguém que está gerando vida ao longo da sua história, mas você também pode ser alguém que está gerando morte. Então, em primeiro lugar, reconheça a sua origem. Você foi feito do pó e do fôlego da vida. Você é frágil como o pó, mas espiritual como Deus. Portanto, você tem uma função pública na sociedade. Conectar os céus à terra através da sua vocação, do seu trabalho. Em segundo lugar, reconheça a sua submissão a Deus. Você não está em uma carreira solo. Você não pode fazer as coisas como você quer. Você está debaixo da direção de Deus.
seja submisso à direção que Ele tem para a sua vida. Em terceiro lugar, reconheça que você precisa da mulher. Reconheça que ela te completa, reconheça. Sem ela você não é capaz de alcançar o seu potencial máximo. Reconheça que o projeto de Deus nunca foi criar um eu e sim um nós. Ou seja, você precisa da mulher para ser um nós, assim como Deus é. Em quarto lugar, reconheça que você precisa tomar a iniciativa. Não terceirize a responsabilidade para ninguém. Tome a iniciativa, o papel é seu. Cultive no seu lar um ambiente cheio da presença de Deus. Ensine a sua família a amar a Deus, a amar a palavra de Deus e amar a igreja. Ensine a sua família a servir a Deus. Crie no seu lar o círculo da intimidade com a sua esposa. E ali vocês vão tomar decisões, sustentar as decisões e celebrar as vitórias. Em quinto lugar, reconheça que a sua liderança não é para gerar morte, a sua liderança é para gerar vida. Para de se omitir, para de terceirizar a responsabilidade, para de murmurar, para de reclamar e comece hoje mesmo a liderar a sua família em amor e serviço. Deus te fez para cuidar, cultivar, proteger e direcionar. E em sexto e último lugar, reconheça que um dia nós vamos prestar contas para Deus. Eu e você, enquanto homens, vamos prestar contas para Deus. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto era delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, ela tomou o fruto e comeu e depois deu ao seu marido. Deixa eu te perguntar, quem errou primeiro? Quem errou primeiro? Agora, em paralelo a isso, quem foi que Deus chamou para prestar contas? Você sabe? Quem foi que Deus chamou para prestar contas? Foi o homem. Você como homem, então, você pode terceirizar a administração da sua casa para sua esposa. Você pode terceirizar a liderança da família, o pastoreio dos seus filhos, a responsabilidade de sustento. Você pode terceirizar tudo isso, mas saiba de uma coisa, é você que vai prestar contas. Dando certo ou dando errado, é você que vai prestar contas para Deus. Porque primogenitura não tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. O fato do homem ser o líder da família e o cabeça da mulher não expressa o direito de ser servido, mas a responsabilidade de servir, de cuidar, de cultivar, de proteger e de direcionar. A autoridade do homem nada tem a ver com receber, tudo tem a ver com se doar. Não tem a ver com egoísmo, tem a ver com abrir mão e ser generoso, repartindo. Não fala de si, fala do próximo. Ser primogênito é ser o primeiro a dar a vida em favor do outro. Portanto, diga não ao machismo e diga sim ao design divino do homem. A forma como Deus sonhou o homem, a forma como Deus projetou o homem, a forma como Deus deseja que o homem viva. Porque ser homem é então aceitar a responsabilidade que Deus nos deu. É parar de mimimi, é parar de vitimismo. Ser homem é aceitar a responsabilidade que Deus confiou a nós para ser alguém que se entrega como um sacrifício vivo para gerar vida no coração da esposa e na família. Ser homem é ser literalmente uma plataforma de envio que gera identidade, que gera significado, propósito, proteção, provisão e direção. Ser homem é ser como Jesus Cristo foi, submisso a Deus, servo de todos, aquele que se entregou e que morreu para que pudesse gerar vida na humanidade. No Éden, Deus perguntou para Adão, onde é que você está? E eu pergunto para você, onde é que você está? Você é um homem que anda na presença de Deus ou você está longe da presença de Deus? A outra pergunta que Deus fez no Éden foi a Caim, onde está o seu irmão? E eu pergunto para você, onde está a sua esposa? Ela está conectada emocionalmente com você? Ela está conectada espiritualmente com você? Ela está conectada fisicamente com você? Existe um nós? Existe um nós? E a terceira pergunta que eu te faço é, como é que você vai apresentar esse nós para Deus? Como é que você vai apresentar a sua esposa para Deus? Ferida, machucada, magoada, agredida? Ou você vai apresentar a sua esposa para Deus santificada, com vida com Jesus Cristo, entregue, aperfeiçoada, íntegra? Como é que você vai apresentar a sua esposa a Deus? Como é que você vai apresentar os seus filhos ao Senhor? Sabe por que Deus perguntou para Adão onde ele estava? Não foi para condená-lo, foi para restaurá-lo.
Hoje eu estou aqui para te dizer, ainda há tempo para você, ainda dá tempo. Hoje você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele quer resgatar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é, você deseja ser restaurado? Você deseja ser refeito, ressignificado? Você deseja experimentar da graça e da misericórdia de Deus? Eu quero terminar trazendo a ilustração que Aquila trouxe na primeira mensagem do móvel. Eu me lembro que quando eu casei, nós compramos um rack lá para casa. E quando o rack chegou, eu logo abri ele e tentei montá-lo na sala. Só que o interessante é que eu fui procurar alguma coisa que pudesse me ajudar e eu descobri naquele dia que eu não tinha uma ferramenta. Eu não tinha nem chave de fenda. Então com uma faquinha eu tentei montar aquele rack. Não preciso dizer mais nada. É claro, é óbvio que não deu certo. Então eu chamei alguém que sabia montar um móvel. Eu chamei alguém que tinha as ferramentas. Eu chamei alguém que entendia o manual. E o resultado foi extraordinário. A impressão que eu tenho hoje é que os homens, eles estão sendo forjados, formados pelo próprio Satanás. Que sem entender o manual e sem as ferramentas apropriadas, ele tem feito um péssimo trabalho. E da mesma forma que aquele rack, quando eu tentei montar, ficou frouxo, desequilibrado e sem estrutura para permanecer de pé, é assim que nós temos enxergado a masculinidade nos dias de hoje. Mas naquele dia eu chamei um amigo, alguém que entendia o manual, alguém que tinha as ferramentas e alguém que sabia montar. E hoje eu não fiz diferente daquele dia, eu também chamei um amigo. Eu chamei um amigo que pudesse te ajudar. O nome dele é Jesus Cristo. E se hoje você deixar, e se hoje você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai entrar dentro de você e ele vai mudar a sua maneira de pensar, ele vai mudar a sua forma de sentir, ele vai mudar a forma como você processa e interpreta a vida. Ele vai fazer de você um homem de verdade, um homem bíblico, um homem que Deus sonhou, um homem que Deus projetou. Ele vai te levar ao potencial máximo da masculinidade. Mas a pergunta que eu te faço é isso que você quer? É isso que você deseja para a sua vida? Porque se for, é muito simples. Basta você fechar os seus olhos e abrir o seu coração para que Jesus Cristo complete a obra que Ele já começou a fazer nas suas vidas. Eu quero que você ore comigo nesse momento dizendo: Deus, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Nós estamos aqui rendidos ao Criador dos céus e da terra, aquele que sabe o que está fazendo. E nós pedimos ao Senhor, Deus, se preciso, nos desmonte e nos monte outra vez, só que agora de uma maneira correta. Nós abrimos mão de toda a nossa maneira de pensar, nós abrimos mão de toda a nossa maneira de sentir, de toda a maneira de interpretar a vida, de enxergar as pessoas, de falar, para que o Senhor possa, Deus, nos dar a mente de Cristo, o coração de Cristo, o olhar de Jesus Cristo, a fala dele. Muda, Deus, o nosso coração, nos dá um coração aprovado, uma mente aprovada pelo Senhor. Faça de nós homens de verdade, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo, aqueles cuja vida aponta para o próprio Deus. E nos usa, Pai, para cuidar, para cultivar, para proteger, para trazer direção. Não deixe a gente usar tudo que o Senhor nos deu de maneira indevida, mas nos usa de maneira correta para gerar vida, Pai. Usa, Deus, os homens da nossa igreja, cada homem que está nos ouvindo agora, para transformar o seu lar num lugar de paz, num lugar cheio da sua presença. Que cada homem que está se entregando ao Senhor agora possa ser usado para abençoar toda a sua geração e toda a sua descendência. Deus, pode não ter começado nos nossos avós e nem nos nossos pais, mas o teu desejo hoje é que comece em nós. E nós, Deus, te aceitamos, abrimos os nossos corações para o Senhor, para que o Senhor complete a obra que o Senhor começou a fazer e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, nesse momento nós iremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem feito. Lembra que lá no início nós falamos que tudo de bom que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer tem a ver com Ele. Por isso, nesse momento, nós queremos agradecer, nós queremos honrar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas.
finanças. E para isso aqui na tela está aparecendo um código de QR Code que direciona você para a nossa página. É sim uma página segura, não precisa se preocupar. Lá você pode fazer a sua doação através de um boleto bancário, do cartão de crédito. Aqui na tela também tem o Pix, é rápido, fácil, seguro e você pode fazer a sua oferta através dele. Tenha os dados bancários para transferência, para depósito. Só não deixe de participar, só não deixe de agradecer e de honrar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e na sua história. Você visitante, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você é muito bem-vindo no nosso meio. Se você quiser se conectar, participar de uma célula online, se integrar na nossa igreja, basta você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. 31 é o código 988356344. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e eu quero terminar com um aviso muito especial. Nós como igreja estamos lançando um devocional para o ano de 2022. E mais do que um devocional, ele também é um planner. Então ele é muito completo, é muito legal, sabe? Tem muitas ferramentas para abençoar a sua vida. E hoje nós estamos fazendo a pré-venda desse livro. Se você deseja comprar, manda uma mensagem nesse número de WhatsApp, a gente vai te instruir como que você pode fazer o pagamento do devocional, como que você pode fazer o pagamento do frete e você pode receber aí na sua casa. Vai ser um devocional que nós como igreja vamos vivenciar ao longo de todo 2022 e nós queremos que você também faça parte disso. A minha oração é que Deus abençoe muito a sua vida, a minha oração é que Deus abençoe a sua família, a sua casa. O desejo do meu coração e a oração que eu faço é que você viva os melhores dias e anos da tua história. Querido Deus, abençoa, Pai. Abençoe cada família, abençoe cada pessoa, cada vida. Ressignifica de fato, Pai, a feminilidade, ressignifica a masculinidade e nos faz homens e mulheres segundo o teu coração. Nos ajude, Pai, para que, de fato, enquanto casados, nós sejamos um só, como o Senhor sonha, que nós sejamos um nós, como o Senhor é, e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.